Olá, irmãos e irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Estamos aí mais uma vez presentes para o nosso plantão de dúvidas de Umbanda. Falamos sobre espiritismo, apometria, sobre a nossa Umbanda, orixás, enfim, respondendo às diversas questões aí que os médiuns e outros participantes nos enviam por e-mail, por chat. Então vamos lá agora mudar um pouquinho de assunto. Aliás, falando um pouquinho ainda da simbiose aí, parasitismo. Então a pergunta é a seguinte: uma pessoa que se utiliza de magias de baixo nível para se beneficiar seria um bom exemplo de simbiose, já que ambos ali estão se beneficiando, tanto a pessoa que está manipulando as magias quanto o quiumba que faz acontecer? Bem interessante essa pergunta. O que a gente tem que analisar? A gente poderia até dizer que existe uma simbiose sim, e aí a gente poderia até um pouquinho além. Existem os processos de simbiose que são conscientes, é aquela que eu estou dando algo para o espírito, para aquele egum, para aquele quiumba, fazer alguma coisa para mim, e eu estou consciente que eu tenho que dar algo para ele, e é ele que vai fazer algo para mim. Então seria um processo de simbiose consciente. O que seria então, entre aspas, uma simbiose inconsciente? Por exemplo, uma pessoa vai num centro, aí um sacerdote, entre aspas, um pai de santo ou um padrinho, entre aspas, o consulente que está ali pedindo, ele não sabe que quem vai fazer aquilo que ele está pedindo é um egum, é um quiumba. Mas ele vai dar alguma coisa para esse espírito fazer, entende? Existe uma troca, mas ela não é consciente. E aí eu já chamo a atenção, por que eu dei esse exemplo? De quem que é a maior responsabilidade, gente? Do dirigente ou do consulente que pediu? Do dirigente que sabe ou do consulente que não sabe como as coisas acontecem? Do dirigente, né? A responsabilidade dele é maior. Mas isso, de forma alguma, retira a responsabilidade do consulente que pediu. Tá? Porque quando um ser humano vai pedir coisa errada, eu estou falando de pedir coisas erradas, porque os movimentos de magia que foi colocado aqui, inclusive botaram assim, magias de baixo nível, né? Ou magias contrárias à lei. São magias que a pessoa que vai pedir sabe que está errado. Sabe que está errado. Então, assim, existe essa relação. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E, obviamente, eu estou botando de forma figurativa para vocês refletirem um pouquinho de forma mais ampla também. Essa simbiose de forma consciente seria: eu sei que quem vai fazer isso é um espírito, eu preciso dar alguma coisa para ele, ele me pede o que ele quer, e geralmente o espírito pede e a gente também tem que dar pro dirigente, né? E também aquela inconsciente, a pessoa sabe que o que ela está pedindo não é tão bom assim. Ah, eu quero um emprego, mas tem que derrubar um fulano lá para eu poder entrar na vaga. Ah, eu quero uma pessoa que não quer ficar comigo, mas eu quero que ela me ame, então eu quero que seja feito um processo de hipnotização para essa pessoa achar que me ama e viver comigo. Então, assim, essa pessoa está pedindo algo errado. Ela não tem consciência que ela está fazendo um compromisso, porque ela não conhece como são feitos esses magismos. Né? Ela não sabe que ela está fazendo um compromisso com o egum, com o quiumba atrasado, que está por trás daquele sacerdote, entre aspas, fazendo aquela magia contrária ali, magia das sombras, né? Então, assim, mas ele vai responder no grau da consciência dele. A partir do momento que eu quero utilizar qualquer coisa na minha vida para conseguir coisa fácil, eu vou responder diante da lei. Então a Aline trouxe uma pergunta aqui sobre esse magismo aí contrário à lei, né, ou às sombras, das sombras. É bem interessante. A pergunta é a seguinte: vamos supor que uma pessoa vá não pedir uma coisa ruim, vamos falar agora de pedir uma coisa boa, né? A pessoa está com um problema, um relacionamento abusivo, ou está querendo ali um emprego melhor, alguma coisa, e ela vai numa casa, só que ela não sabe, ela vai de bom grado. Então assim, olha, eu queria pedir ajuda para vocês, para eu conseguir um emprego melhor, ou então para eu conseguir sair desse relacionamento abusivo. Ou seja, ela está indo de consciência limpa. Concorda? Ela não está pedindo nada errado. Mas o dirigente dessa casa, ele é uma pessoa que trabalha com baixo magismo, com magismo das sombras, contrário à lei. Então ele vai usar os instrumentos que ele faz. Aí a pergunta é a seguinte: padrinho, mas a gente não tem como saber muitas vezes. Gente, primeira coisa, ninguém é bobo. Quando a gente busca um templo que faz magismo,
a gente tem que, antes de pedir as coisas, minimamente buscar conhecer, frequentar, observar os médios, observar o dirigente, a energia da casa. Então ninguém é tão inocente a ponto de não perceber a energia que é manifestada ali na casa. Basta, agora sim, gente, é por isso que a gente tem que ter cuidado. Eu posso pedir qualquer coisa? Não. Eu posso pedir qualquer coisa para qualquer pessoa? Não. Eu posso pedir qualquer coisa espiritual em qualquer templo que se diz espiritual? Não. Então, assim, eu já sei o que eu não devo fazer. Se eu fiz, eu estou assumindo as consequências. Então, primeiro, bom senso. Eu não chego em qualquer casa, numa casa que eu não conheço, num dirigente que eu não conheço, para pedir uma coisa que eu desconheço como vai ser feito. Né? Então, primeiro, não tem como abrir mão da sua responsabilidade. Ninguém é criança. Mas ainda assim, vamos pegar essa parte aí do exemplo da Aline. Tá, padrinho, mas eu fui de bom grado, de boa vontade, e ele fez baixo magismo, mas eu não autorizei, não era isso que eu pensava. Vocês concordam que vocês foram atraídos para uma situação onde vocês precisavam aprender algo? Está debaixo da lei. Existe algum registro seu que te levou a uma situação onde você tem que experienciar algo para te trazer um reajuste. Então, assim, gente, a lei é perfeita. Então, assim, primeiro, por isso, eu vou dizer para vocês, eu já fui em casa, que eu botei o pé, senti energia e eu nunca mais voltei. Antes de eu ser médio desenvolvido, tá? Antes de eu ser médio desenvolvido. Como eu já fui em casas e eu senti uma energia boa, e depois eu tive intuições, porque eu já era médio desenvolvido, tive intuições que aquilo ali foi uma má compreensão da energia que estava ali. Porque por trás dos bastidores não era uma casa boa. Inclusive nós ficamos sabendo história. Então assim, a gente não chega pedindo, a gente não chega se conectando com uma egrégora, com uma casa, com pessoas que mexem com magismo ali, se eu não conheço essas pessoas, se eu não conheço da índole delas, se eu não sei quais são realmente os princípios, os valores e a doutrina que essa casa carrega, né? Então, se eu me joguei, vamos dizer assim, entre aspas, no chiqueiro, eu não posso querer sair desse chiqueiro cheiroso, sabe? Então, assim, é o bom senso. Eu estou fazendo, assim, um exemplo bem vulgar, peço até desculpa, mas para ficar bem claro, né? E, assim, responsabilidade, consciência. Eu tenho que saber onde eu estou entrando. Eu tenho que conhecer. Né? Não é simplesmente chegar e achar que todo templo de Deus realmente é um templo de Deus, porque não é, a maioria não está sendo, né? Então só para ficar bem registrado. Pergunta: existem pessoas que só procuram alguém ou quem ama, entre aspas, para descarregar os problemas, angústias, e depois que estão bem, não procuram mais. Seriam essas pessoas também um exemplo de vampirismo de encarnado para encarnado? Taxativamente, literalmente. Isso é vampirismo. Gente, é dito. Pessoas que só, a gente fala assim, que utilizam o nosso ouvido como pinico. Vamos falar bem claramente, a gente vai tentar instruir com os conhecimentos que a gente tem, a gente vai tentar acordar essas pessoas com a doutrina que a gente carrega, a gente vai tentar auxiliar essa pessoa dentro das nossas forças, aí, conhecimentos espirituais, nossa força mental. Agora, isso tem um limite. Isso tem um limite. Se virar uma rotina, se você entender que a pessoa não quer mudança, a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Então a gente dá um limite e a gente tem sim que se afastar. A não ser que você consiga lidar bem com esse processo e não te atinja. Aí você fica sempre fazendo seus movimentos, tentando abrir a mente dessa pessoa, se isso não está te fazendo mal. Começou a fazer mal, é preciso sim, porque quando começa a sentir mal, o seu corpo está te dando sinal, a sua alma está te sinalizando que a sua proteção não está suficiente, o seu equilíbrio não está suficiente para não se deixar vampirizar. A partir do momento que você está sentindo algum mal-estar, principalmente fraqueza, cansaço, isso é um indício claro, é um feedback do seu corpo, da sua alma, que você está sendo vampirizado por essa pessoa. E eu vou te falar, tá? O ser humano, quando dá para ser vampiro, ele é muito mais poderoso do que os desencarnados. Porque o nível de energia que eles sugam da gente é muito mais... eles puxam muito mais da nossa vitalidade, exatamente para manter a própria fisiologia deles, do que os espíritos que estão na astralidade.
Agora, a diferença também é que é mais fácil enxergar, né? Quem está vivo. Então é fácil, é bom senso também. Então, muito cuidado, mas realmente isso é vampirismo literalmente. Essa questão de pessoas que só vêm reclamar da vida, descarregar os problemas da vida o tempo inteiro nos nossos ouvidos, é sim uma forma de vampirismo. Até porque, gente, não existe um processo de diálogo entre duas pessoas sem conexão. Tá entendendo? Com tudo que você dialoga, você cria uma conexão. Seja uma pessoa, seja um espírito, seja uma árvore, seja uma egrégora, seja uma forma de pensamento. Com tudo que você dialoga, você cria uma conexão. Que sejam coisas boas, né? Porque aí nos vitalizam. Próxima pergunta. O processo de implantação do chip só se dá por via de desdobramento? Uma pessoa já pode nascer com o chip implantado? A gente poderia dizer que o chip ele só é implantado em nível perispiritual, astral, tá? Então o que a gente pode dizer? Uma pessoa já pode nascer com o chip? Pode, se foi implantado antes do nascimento dela. Agora, uma pessoa nasceu sem um chip, ela está encarnada, um chip pode ser implantado nela? Claro, ela tem perispírito, ela tem corpo astral, então pode ser implantado. Pode ser implantado quando nós estamos do lado de lá, em desdobramento no sono. Pode ser implantado quando a gente está aqui em vigília, estamos acordados, porque nós... Gente, é implantado em nível perispiritual, astral. Então pode ser implantado em qualquer momento. Agora, quando a pessoa nasce já com o chip implantado, é porque foi implantado ou em outra vida e ele continua, ou então nesse interregno aí, na erraticidade, né? Entre uma vida e outra, foi implantado enquanto ele estava lá no mundo espiritual, e aí ele nasce já com esse chip implantado. Continuando, os pactos podem ser feitos, por exemplo, com trabalhos feitos em algumas casas de baixa energia vibratória. Gente, todo magismo das sombras ou contra a lei, ele é em algum nível um pacto. Sabe por que eu digo que é em algum nível um pacto? Porque os espíritos que vão fazer isso, que vão realizar essa magia, que vão fazer as coisas acontecer, as coisas erradas, né, vamos dizer, as suas más escolhas acontecerem, eles vão te cobrar. Eles vão querer algo em troca. Eles não trabalham de graça. Muito pelo contrário, eles só trabalham para ganhar alguma coisa em troca. Então, assim, é um nível de pacto. Vocês concordam que a gente pode falar que qualquer relação negocial que a gente tem, até no mundo aqui de encarnado, é uma forma de pactuar alguma coisa? Gente, pacto não é só nesse sentido malévolo, não, é no sentido de pactuar alguma coisa com alguém. Eu pactuei, seja com ser encarnado, com desencarnado, seja com um dirigente que trabalha dessa forma com espírito, eu estou fazendo um pacto. Agora, tem graus de pacto, tem pactos que duram séculos e até milênios, dependendo das pessoas envolvidas e o que foi buscado ali em nível de troca. Pergunta. Aquelas pessoas que já nascem com uma doença hereditária que é comum na família, tipo uma cegueira, elas já tinham sido meio que programadas para nascer naquela família, porque a cegueira era algum registro kármico na qual ela teria que passar, aí só plantaram ela para nascer ali, tô certo? Existe essa programação, sim. Na verdade, nós temos uma ligação muito forte de ancestral, né? Ancestralidade dos nossos antepassados. Então, nós já estamos dentro de um ciclo ali de vô, bisavô, a gente nasce, virou neto, daqui a pouco a gente é pai, mas a gente vai ser avô dos próximos. Então, assim, a gente já está num ciclo familiar, às vezes a gente sai desse ciclo, tá? Mas, normalmente, a gente está nesse ciclo familiar e exatamente pela família já ter... dívidas, assim, entre aspas, nesse contexto, então já vira essa família que todo mundo tem problema de graves, né? Aquela doença crônica, às vezes na visão. Então, realmente existe uma programação, sim. Na verdade, a própria força do nosso karma nos atrai para a família onde a gente tem que passar por aquilo, para aqueles princípios. Agora, o que é interessante, aí eu acho que é a parte mais importante da gente esclarecer, que vamos supor que vocês já viram assim, tem um pai que é cego, a mãe é cega e eles têm um filho que não é cego. Então depende muito do próprio espírito. Lembra que a gente falou que o contexto kármico, o karma ele existe,
Mas o nível da gradação desse karma, a partir do momento que a gente age pelo amor, no amor e para o amor, a gente pode se descompromissar com essa lei rigorosa e pela misericórdia de Oxalá, por já estarmos buscando o caminho do aprendizado pela lei de amor, nós temos aí esse contexto da misericórdia para aliviar esse karma. Então, pode ser que a pessoa tenha um karma, mas ela consegue desenvolver o sentido de aprendizado pela lei do amor, então ela não manifesta a doença, ela, ou seja, teria a probabilidade de manifestar, mas não manifesta porque ela começa a fazer um reajuste pela lei do amor. Aquela pessoa que teria que perder um braço, mas perde só um dedo porque começou a seguir o caminho do amor. Então é um exemplo. Então também, e tem pessoas também que a programação kármica não está de ser cega, nasce naquele ser familiar e ela não vai desenvolver a cegueira. Então realmente tem uma programação, ela é muito sábia, mas há sim uma tendência, que quando a gente nasce dentro de uma família que traz aquele DNA, aqueles registros ali, ou seja, por a gente trazer essa tendência, a gente já tem uma conexão em nível kármico familiar. Então é o karma familiar. Agora, a manifestação, o nível desse karma vai depender de como a gente age, das nossas decisões do dia a dia. Então não é fatalidade. Né? O karma não é fatalidade. Não é um destino excreto. Existem pontos que a gente não tem como mudar, gente. Porque assim, a nossa falha foi tão grande que o único reajuste possível seria com o desencarne, por exemplo. Então, o desencarne ele vai ser programado e ele vai acontecer como uma fatalidade. Porque o reajuste necessário ele se daria por meio do desencarne. Agora, quando não é por meio do desencarne, por exemplo, ou às vezes quando não é por meio daquela doença, então, sim, a gente pode fazer reajuste pela lei de amor fazendo outras coisas. Vamos pegar um exemplo bem breve para a gente finalizar esse vídeo. Uma pessoa que maltratou muitas crianças, enfim, que botou algumas crianças em caminhos errados, e elas se tornaram adultos ali criminosos e tudo mais, e ela desencarna, a consciência banha ela dessa verdade, ela se condói, se arrepende de verdade profundamente, começa a se preparar na erraticidade, né, nas escolas espirituais, para voltar com uma missão de adotar. Você já viu essas pessoas, estou falando de pessoas que adotam muitos filhos e cuidam dos filhos com amor? Pessoas que abrem creches. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Divaldo, a Mansão do Caminho, Divaldo Franco, gente, um dos maiores palestrantes, diz que ele tinha débitos pretéritos com muitos espíritos. Então ele fez uma programação para abrir essa casa do caminho e assim ele recebeu muitos dos que ele havia lá atrás atrapalhado. Então, pela lei do amor, ele reajustou o que faltava. Algumas coisinhas, porque convenhamos, né, em nível de Divaldo Franco, a gente está falando de sombras kármicas, né, vamos dizer assim, não de karma muito pesado. Porque quando chega realmente no nível de karma muito pesado, às vezes a gente precisa experienciar a dor para despertar a alma. Então, aí é a diferença, inclusive, entre a expiação e a provação, tá, gente? Quando eu preciso passar pela dor, porque não tem como, a minha alma não tem sensibilidade para reajustar se não for pela dor, isso é expiação, gravem isso. Quando a minha alma já pode se reajustar pela lei de amor, isso é provação. É mais leve, eu posso mudar o caminho. Na expiação eu não posso mudar o caminho. Na provação eu posso fazer escolhas diferentes, mudar o peso do caminho. Eu vou ter que passar, mas pode ser a maneira mais tranquila, menos pesada.